Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, é com muita alegria que inicio mais uma catequese sobre o artigo 7º da nossa profissão de fé. A catequese passada eu já falei um pouco sobre esse artigo 7º. Para quem não sabe, a nossa fé católica é dividida em 7 artigos. 7 não, aliás, perdão, são 13 artigos. Né? É aquela profissão de fé que você sempre reza na igreja, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e por aí vai. O 7º artigo da nossa profissão de fé diz: donde virá julgar os vivos e os mortos. Né? E ele vai ser explicado em 15 parágrafos. Né? Desses 15, como eu já expliquei na catequese passada, são divididos em 2 blocos. O primeiro bloco contém 12 parágrafos que vai explicar de maneira resumida, porém bastante fundamentada e bastante clara, como será a segunda vinda de Cristo. Os 3 últimos parágrafos irão falar sobre essa vinda de Cristo e de maneira resumida, ou seja, os 3 últimos são o resumo dos 12 primeiros. Bom, eu já expliquei os 3 últimos parágrafos na catequese passada. Nesta catequese eu irei falar um pouco sobre os 12 parágrafos que antecedem os 3 últimos. Claro que por uma questão didática e para não ficar uma catequese muito longa, eu irei falar apenas de alguns parágrafos. O parágrafo 68, 668, 669 e 670. Tá certo? Então, iniciemos nossa catequese. Você pode acompanhar no seu catecismo, pode ver as citações do catecismo, ler as citações bíblicas, olhando os versículos que antecedem e procedem às citações que nós vamos fazer e tirar uma conclusão, fazer um estudo mais aprofundado. Tá certo? Então vamos ler o parágrafo 668. Cristo morreu e reviveu para ser Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 12, aliás, Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. Cristo morreu e reviveu para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Quando nós pegamos o livro de Apocalipse, no capítulo 20, se você ver os primeiros versículos de 1 ao 3, vai falar que Cristo vai acorrentar Satanás, a antiga serpente, o diabo, durante 1000 anos. Né? Nós já vimos na catequese passada que esse 1000 anos não é 1000 anos literal, mas 1000 anos no sentido de muito tempo. Eu digo, eu tenho milhares de livros para dizer que eu tenho muitos livros. Eu digo, eu já falei isso 1000 vezes para dizer que já falei isso muitas vezes. Do mesmo jeito, da mesma sorte, na Bíblia se fala de 1000 anos para se referir a um longo período de tempo. E esse longo período de tempo a igreja entende que é da morte de Jesus, ressurreição e ascensão até a sua segunda vinda. Então, o reino milenar de Cristo é um reino espiritual. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E a ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é o Senhor, possui todo o poder nos céus e na terra, está acima de toda autoridade, poder, potestade e soberania, pois o Pai tudo submeteu a seus pés. Cristo é o Senhor do cosmo e da história. Nele é a história do homem e mesmo toda a criação encontram sua recapitulação, sua consumação transcendentes. Então, Cristo, ele é rei da história. Ao morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu, ele recebe o direito de sentar na glória de Deus Pai. E eu falo de Cristo como o novo Adão, aquele Cristo que era Deus, se fez homem, se fez fraco, frágil e morreu, ressuscitou
e voltou aos céus. Ou seja, ele meio que conquistou o seu reino aqui na terra. Conquistou entre aspas, porque o reino sempre foi dele. Mas enfim, ele conquistou esse reino aqui na terra para nos salvar. E esse reino já começa, como diz o catecismo, através da igreja. Como Senhor, Cristo também é cabeça da igreja, que é seu corpo, é levado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão. Ele permanece na terra em sua igreja. Então, assim, Cristo já morreu e ressuscitou, porém ainda está presente na igreja. É só você ler Atos dos Apóstolos, que, onde Paulo estava perseguindo os cristãos e Cristo aparece para ele e diz: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Paulo não perseguia Cristo, Paulo perseguia aos cristãos. Porém, Cristo ainda vive através da igreja. Mesmo em meio aos pecadores, mesmo em meio às falhas, Cristo está na igreja, com a igreja, para que nós possamos um dia realmente chegar na consumação do seu reino. Então, Cristo ele age através de nós, pessoas frágeis, fracas, pecadoras, mas Cristo está no nosso meio, agindo em nós, por nós, né? E conosco. Ele é levado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão. Ele permanece na terra em sua igreja, a redenção e fonte de autoridade, né, que é Cristo. Em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja o reino de Cristo, né, que já está misteriosamente presente aqui. Germe e início deste reino na terra. Então, assim, a igreja de Cristo ela tem duas características. Ela é o reino milenar de Cristo aqui na terra, e ela é a missão continuada de Cristo, além de ser o corpo místico de Cristo. As pessoas dizem: ah, toda religião é boa, não existe religião superior a outra religião. Porém, não existe outra religião que o catecismo vai chamar de corpo místico de Cristo que não seja a Igreja Católica, né? Outras pessoas estão ligadas ao corpo místico de Cristo por meio da verdade de Cristo. Existem pessoas que não são católicas, mas creem que Cristo morreu para lhes salvar. Elas creem realmente que Cristo um dia voltará. Elas creem que Cristo quer que nós cuidemos das pessoas, dos mais pobres. Então, por causa dessas verdades, elas também estão ligadas ao corpo de Cristo. Mas o único corpo místico de Cristo é a Igreja Católica. Tá certo? Então, parágrafo final. Desde a ascensão, o desígnio de Jesus, de Deus, entrou em sua consumação. Já estamos na última hora, nos fins dos tempos. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós, e a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada, e de certo modo já está antecipada na terra, pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. Bom, eu quero comentar essa última frase, né, que diz que a igreja de Cristo se reveste em santidade, embora seja imperfeita, tá? Vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem como é que a igreja é santa e pecadora ao mesmo tempo. Imagine uma mãe. Essa mãe ela cria um filho, educa ele direitinho, com muito amor, com muito carinho. E esse filho mata alguém depois de grande, depois de 18 anos de idade. Eu pergunto, quem vai para a cadeia? É a mãe ou o filho? O filho. Quem assassina, a mãe ou o filho? O filho. Muito bem, assim é a igreja. Tiveram vários filhos da igreja que cometeram erros, erros que realmente nos envergonham. Porém, esses erros foram cometidos pelos filhos da igreja, não pela igreja. Enquanto existiam pessoas que matavam, queimavam em nome de Jesus, existem também pessoas que faziam o bem em nome de Jesus. Tá certo? Então, os pecados dos filhos da igreja não mancham a santidade do corpo místico de Cristo, que é a igreja católica, apostólica, romana. Tá certo? Então, essa frase, né, que a igreja é santa que é santa e imperfeita ao mesmo tempo, se explica através disso. O reino de Cristo já se manifesta, né,
O reino de Cristo já manifesta sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham seu anúncio pela igreja. Bom, nós sabemos que existem vários milagres dentro da igreja. Tem os milagres ordinários e tem os milagres extraordinários. Tem um filme que eu gosto muito chamado Milagre no Paraíso que mostra justamente essa questão. Nem todo milagre é extraordinário. Se você assistir o filme Milagre no Paraíso, você vai ver que o filme mostra que os milagres vão acontecendo de maneira ordinária no dia a dia. Quando a pessoa pega o pouco que tem e partilha com alguém que não tem, ali já é um milagre. Quando você pega o pouco que você tem, você divide com todos os seus familiares e todos conseguem ter um alimento e conseguem, né, ficar fartos, ali já é um milagre. Quando você perdoa alguém, ali já é um milagre. Quando o médico descobre a cura de uma nova doença, ali também é um milagre. Então nós temos os milagres ordinários. A igreja tem ajudado as pessoas, tem sido esse corpo místico de Cristo aqui na terra e tem operado milagres ordinários em partilhar do pouco que tem com os pobres. Se você pesquisar a maior entidade caritativa da terra, você verá que é a igreja. Então, mesmo sendo imperfeita, a igreja continua sendo o corpo místico de Jesus aqui na terra. Nós erramos, sim, erramos, porém nós estamos sempre em comunhão com Cristo, que é a cabeça, e Ele está nos assistindo, garantindo que a igreja não se perca. Nós temos também os milagres extraordinários, que eu posso também dividir em dois grupos: os milagres sacramentais e os milagres dos santos. Bom, nós sabemos que a igreja tem vários santos que foram canonizados e todos que canonizaram, ou pelo menos a maioria deles, operaram milagres em vida ou depois, né, em sua morte. Teve santos que multiplicaram pães, curaram pessoas. São Felipe Neri, que é o santo que eu tenho devoção, ele ressuscitou um amigo seu padre para poder confessar aquele padre e aquele padre ir direto para os céus. Então você vê o quanto os milagres acompanham a igreja. E ainda os milagres extraordinários, nós temos também os milagres sacramentais. Ora, uma pessoa nascer de novo no batismo é um milagre. A pessoa, né, poder comungar de Jesus na Eucaristia é um milagre. A pessoa estar unida eternamente em Jesus, né, e com seu esposo através do matrimônio também é um milagre. Então, os milagres acompanham a igreja. E por último, como fazer parte desse reino milenar de Cristo aqui na Terra, que é a igreja? É muito simples, é muito fácil. Existem duas maneiras. Primeiro, as pessoas, como eu já falei, que buscam, né, servir a Deus, mesmo tendo conhecimento limitado, às vezes não reconhece a Igreja Católica como a igreja verdadeira, não reconhece a religião cristã como a única e verdadeira religião, mas que tentam servir a Deus no pouco que conhece, ajudando o próximo, buscando ir a uma igreja, orando, lendo a palavra, meditando, essa pessoa também recebe o batismo de desejo. Mas principalmente as pessoas que recebem o batismo sacramental, essas são os verdadeiros membros, né, do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, se você quiser pertencer ao reino milenar de Cristo, procure o sacramento do batismo, pois no batismo nós morremos e ressuscitamos e participamos da primeira ressurreição. Na próxima catequese eu irei trabalhar um pouco sobre isso, sobre o milênio em si, lá em Apocalipse capítulo 20, que não está aqui no catecismo, mas eu vou comentar algumas coisas, e sobre a primeira e segunda ressurreição. Tá certo? Então, compartilhe essa catequese com os seus amigos.